Aleluia, graça e paz, povo apostólico, amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, eu ainda estou impactado pela palavra de ontem. Ao terminar o culto, eu conversei rapidamente com o apóstolo e saí atordoado do culto. Pelo poder da palavra, pelo impacto que a palavra tem que trazer aos nossos corações. Não podemos ficar indiferentes à palavra de Deus, aquilo que Ele tem trazido de novo para nós, no livro de Gênesis, do qual fala do começo, do qual nós já lemos muitas vezes, seus 50 capítulos, primeiro livro da Bíblia. Talvez temos a orientação de começarmos a ler a Bíblia, começamos por Gênesis, pelo primeiro livro. Mas o quanto o impacto dessa palavra traz aos nossos corações, o quanto essa palavra se renova aos nossos corações. E hoje nós vamos continuar falando sobre José, sobre aquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que alinhou na vida dele, na vida da sua família, e aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Como José operou na família dele, como José pôde realmente ser usado plenamente por Deus. E nós falamos do número 7, de 7 anos nessa casa, nesse prédio, desde 2005. E se formos trazer a memória, claro, eu cheguei esse ano, mas não poderia deixar de dizer de que nesses 7 anos muitas pessoas passaram por aqui. Muitas pessoas chegaram, muitas pessoas saíram. E é interessante de que Deus manifestou-se e continua se manifestando, alinhando o profético e o apostólico nessa casa. Muitas pessoas tiveram medo, não resistiram, não aguentaram o forte de Deus. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele vem com toda a sua força, com todo o seu poder. E aqueles e aquelas que se dispõem e não têm medo, são aqueles e aquelas que vão à frente. O Senhor arregimenta um exército para que vá à frente. E estarmos aqui, fazermos parte desse povo, significa sermos o povo que está indo à frente. Não somente nesta casa, mas numa cidade toda. A visão nossa é ampliada, amados. Porque Taubaté é uma terra de adoradores. Vivemos aí o processo político, mais uma vez, de eleições municipais. Temos a oportunidade de horário político, começou agora nessa semana, de ver os candidatos, e nós vemos que não há coerência com os discursos, não há até mesmo o saber o que um vereador faz. Hoje eu assisti o horário político, consegui ver um pouquinho, resistir para ver, no sentido de buscar algo de bom ali nos candidatos, mas não consegui encontrar no sentido da plano de governo. O que um vereador faz? Nenhum falou. Fazer projetos de lei, fiscalizar o executivo, nenhum falou isso. Eles falam tantas e tantas coisas, mas não sabem o que estão fazendo ali. Ou seja, não tem propósitos. Talvez até mesmo candidatos a prefeito estejam falando coisas que não poderão cumprir. Não faz parte do ofício do prefeito cumprir. E também estão sem propósito. Em outras eleições passadas se falava do tal do plano do governo. Agora no horário político pelo menos não ouvi falar disso, de plano de governo. Então, caminho sem propósito. Agora, isso não pode acontecer, porque se fôssemos fazer parte de um horário na televisão, ou diante de alguma situação que pudéssemos dizer da nossa plataforma de vida, talvez nós também, em não estando alinhados com o propósito de Deus, tivéssemos dificuldade em dizer, eu sou fulano de tal, estou aqui para isso, isso e aquilo. Talvez tivéssemos essa dificuldade. E nesses 7 anos, amados, das pessoas que vieram, que chegaram e que se foram, e daquelas que permanecem, sabemos que especificamente Deus tem tratado com os ministros dessa casa de uma forma muito intensa. E ministros têm deixado o seu eu, projetos pessoais, para se alinhar ao propósito de Deus. Isso é maravilhoso, amados, como nós podemos enxergar isso nesta casa. Como é difícil, como muitas vezes gera o medo, sim, mas como
é importante declararmos: não temos medo, para que o Senhor possa vir e fazer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Vamos abrir, amados, as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, nós vamos ler o 29. É o versículo que estamos, desde quinta-feira. Gênesis 41, versículos 29 e versículo 47. Versículo 29. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Versículo 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Aleluia. Glória a Deus. Amados, inicialmente nós nos fixamos nesse versículo 47. 7 anos de fartura, com produção abundante. E, voltando um pouquinho para José, a Bíblia traz um destaque todo especial em Gênesis, do capítulo 37 até os 50. Poucos tiveram esse privilégio de ter toda a sua narrativa, a sua história trazida, e ser viva até hoje, presente até hoje nos nossos dias, e traz toda a trajetória familiar, toda a trajetória de governo, a trajetória pessoal, a trajetória de José como filho, de José como irmão, de José como governador, como governante. E vejam de que do capítulo 37 em diante, a palavra reforça muito algo que temos sido tratados nesses dias, sobre paternidade. O Senhor tem manifestado essa unção de paternidade nessa casa. E José é aquele que também sabe lidar com isso, tratar com isso, assim como Jacó. Nós vamos ver lá na sequência, como Jacó também pôde passar por isso e pôde abençoar os seus filhos. E aí a história de Israel se faz presente. As 12 tribos saindo, tomando os seus propósitos diante de Deus. E é interessante, amados, versículo 47. A fartura e a produção abundante. A fartura no Egito era algo anunciado, algo revelado através do sonho que Faraó tinha tido e do qual José havia interpretado. Deus se fazia presente naquela abundância, naquela fartura. Era a palavra de Deus e a palavra se cumpria. Agora é interessante que, para que houvesse a abundância, a fartura, havia necessidade de trabalho. A produção só acontece quando há trabalho. Se não há trabalho, não há produção. E é necessário que nós nos empenhamos nesses 7 anos vindouros. A produção, ela acontece das nossas mãos. E, consequentemente, a abundância vem através das nossas mãos. E desde já, amados, nós queremos afirmar, de acordo com a palavra de Deus, que este povo é um povo produtivo. Que esse povo é um povo trabalhador para a seara de Deus. E assim nós queremos nos colocar, amados. E é interessante, mais uma vez, nós reafirmando isso. O que o Egito tinha de abundância, de fartura? Na minha versão está como cereal, mas a versão mais próxima do original fala em trigo. Com um único produto, havia abundância, havia riqueza, que se encontrava no Egito e nas mãos de José, mais especificamente. E do trigo se faz o pão. O pão da vida é Jesus. A palavra se alinha, a palavra se coloca, amados, no sentido de que a abundância, ela poderia ter vindo de uma outra forma, de um outro produto. E eu não consegui, ou melhor, não consigo entender de como o Egito, ou em qual região, eu
pesquisei e não consegui encontrar, mas em qual região esse trigo era plantado, para que pudesse trazer essa abundância. E comparando aqui com o Brasil, né, com a nossa temperatura, os países, ou melhor, os estados da região sul são os estados que mais produzem o trigo. É um clima mais ameno, um clima mais até para o frio. Eu creio que o clima do Egito, né, ele tem muito mais de calor, muito mais de temperatura alta do que de temperatura baixa. Ação sobrenatural de Deus. Até porque a palavra fala que depois foram 7 anos de escassez. Na palavra de Deus, lançou-se a produção. Se trabalhou na palavra de Deus. E a palavra fala, amados, fartura na terra. Fartura através da terra, através do plantio. Homens e mulheres, aí temos a nossa gênese, né? A nossa criação através da terra. Estamos atrelados ao elemento terra. A produção, ela acontece a partir da terra, a partir do homem, a partir da mulher nos nossos dias. A produção não acontecerá de uma outra forma. Deus opera o milagre da abundância através das nossas vidas. E é necessário que estejamos preparados para esses dias da abundância. E até porque a palavra fala depois dos 7 anos de escassez, mas do qual, como houve a abundância, houve o guardar. E o alimento, o trigo, né, o cereal, ele era guardado em celeiros. Ora, celeiros, podemos comparar a nós. Aqueles que produzem, aqueles que trabalham, produzem, aqueles que guardam. Aqueles que trazem consigo, que levam consigo a abundância, as riquezas de Deus. Diferente do dinheiro, diferente da moeda, mas as riquezas que vêm do Senhor. E é nesse sentido, amados, que o povo apostólico e o povo profético é chamado nesses dias. Entendemos que serão 7 anos de abundância, mas de muito trabalho, de suor, de responsabilidade para com o Senhor, de temor e tremor diante de Deus, e de renunciarmos a outras tantas coisas para que a produção possa se fazer presente. Até porque numa linguagem da agricultura, a produção, para a produção é necessário que se prepare a terra, que se are a terra, que se tenha semente e que se cuide. Não podemos plantar, colocar a terra, está boa, está adubada, está preparada, está equilibrada, colocamos ali e deixamos. Até porque, dependendo da plantação, é necessário muita água para que haja o crescimento da planta. E para que essa planta, amados, seja a melhor ou da melhor qualidade possível. Para que o trigo seja da melhor qualidade possível. O melhor trigo, a melhor produção. Não vamos nos contentar com algo que seja mediano, com algo que seja, que dê para o gasto, como se diz por aí. Não, nós queremos o melhor. Nós buscamos a melhor colheita. Nos preparamos para a melhor colheita. E para que tenhamos para oferecer, sim, o melhor alimento. O trigo que se transforma em pão. O alimento pão, o alimento que ele é universal. Diria universal, mas nem tanto, né? Porque eu conheci de certa vez um missionário que trabalhou em algumas aldeias indígenas do Amazonas e dizia de que a primeira ceia que ele ministrou, ele teve que improvisar, né? Porque não tinha pão lá. Eles não conheciam o trigo. Ele teve que fazer com açaí. E falar que Jesus era o açaí da vida. Que é o pão deles.
E até hoje eles celebram, né? Jesus é o açaí da vida. Ele traduziu uma parte dos evangelhos, né, para a língua deles lá e coloca: Jesus é o açaí da vida. Aí eles entendem claramente, né? Então que seja o próprio açaí, aquilo que é essencial, o pão, para que haja o saciar da fome, o cumprir da ação de Deus, amados. Porque quando José, ele, ao traduzir esse sonho, ao decifrar esse sonho, ele fala de 7 anos de abundância, ele fala da presença do próprio Deus no Egito. Ele fala de um Deus que se importou em usá-lo com uma unção de governo naquele lugar. Ele fala de algo que se alinha até mesmo às circunstâncias desfavoráveis, porque ele fora para lá numa condição totalmente diferente de que poderíamos dizer, né, da vontade de Deus, de tomar um ônibus, um avião, alguma coisa e ir para tal lugar. Vai para a terra que eu estou te mandando. Então ele chega lá, ele vai vendido, vai preso, ele vai de toda forma e chega lá. José chega até o Egito. O Egito não era o lugar dele, não era o lugar do povo de Deus, mas o povo de Deus foi para lá, para que se cumprisse aquilo que Deus havia determinado, de mostrar que Ele é o Deus que produz, que gera a vida constantemente. E nesses 7 anos, é interessante, amados, se for necessário, talvez aqueles e aquelas que não participaram do seminário dos 7 montes de Deus, que possam buscar a palavra, DVD, né, no CD, alguma coisa assim, para se alinhar a isso também, e entendemos dessa presença do 7, a produção da qual Deus está entregando em nossas mãos, a produção que gera abundância, e que gera isso em 7 áreas. Ontem nós fomos ministrados sobre a área do governo, de termos lugar de destaque, por onde temos passado, e temos que dizer em alguns lugares, né, amados, não temos medo. É para fazer isso? Vou fazer, não tenho medo. É para liderar? Vamos liderar. É para ter um lugar à frente? Vamos ter. Vamos buscar, sim. Até porque aqueles e aquelas que estão à frente são mais criticados, estão mais passíveis, né, de retaliações e uma série de coisas. Mas nós não temos medo, amados, enquanto povo de Deus. Enquanto aqueles e aquelas que têm essa direção profética e buscamos os propósitos de Deus. Buscamos saber para onde nós vamos caminhar. Amém? Glória a Deus. Amados, e para que a abundância venha, para que a produção seja plena e constante, né? Os turnos sejam de 24 horas, porque até mesmo dormindo nós estaremos produzindo sonhos. E eu fiquei numa aflição nessa manhã, porque eu levantei e eu não tinha sonhado, né? O apóstolo falou: vocês vão sonhar essa noite. Eu não tinha sonhado, né? E não deu para dar uma descansada à tarde para sonhar também. Eu estou na expectativa ainda. Eu quero sonhar. Eu quero algo que seja realmente com a marca e a identificação do povo do sonho de Deus. Buscamos isso. E há algo, amados, que se contrapõe à produção, que se contrapõe àquilo que Deus fala e manifesta, que chama-se religiosidade. Algo que impede a produção, algo que atrapalha a produção. Isso, amados, eu posso dizer de carteirinha, porque eu trabalhei por muito tempo numa instituição do qual a religiosidade estava acima de todas as coisas. Foi uma libertação muito grande poder pregar sem paletó e gravata, poder estar mais à vontade, né? Algo assim tremendo, amados. Até porque eu uso terno de segunda a sexta. Já é meu uniforme, já, né? Não tem nem por onde, é só olhar e ver qual que vai usar naquele dia, não tem escolha. E aí chega no sábado e domingo terno de novo, quer dizer, não teria novidade nenhuma,
né? Eu me recordo que eu passei um bom tempo da minha vida que eu nem comprava roupa mais, a não ser terno, a não ser camisa social, porque, né, não tinha jeito. Em nome da religiosidade, em nome de algo que nos prendia. E quando, amados, eu resolvi no meu coração de que a voz profética aonde eu me encontrava já não se fazia, já não tinha mais o mínimo espaço que fosse, até porque da maneira como nós ministramos a palavra de Deus, temos ministrado aqui, eu procurava ministrar da mesma forma. Imagine as retaliações que vinham. Até o momento que eu falei, olha, eu vou romper com isso, não dá mais. A instituição disse, você não tem valor para a gente. Então tá certo, então eu vou buscar o meu caminho, vou buscar aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem. Chega de lutarmos aí, até para que as coisas pudessem se alinhar de outra forma. Mas muitas vezes a resistência ela é tão grande em nome da religiosidade, que não é possível. Aí nós temos que seguir a caminhada, porque senão a gente enlouquece também. E Deus é muito maior que todas essas coisas, que a ação humana. E aqui foi do lugar que Deus alinhou a minha vida, dando sequência ministerial. E eu posso dizer isso, amados, porque eu cheguei mesmo até a passar por um tratamento médico. Eu tive que passar por isso. Tamanha fora a dificuldade pela religiosidade. Se o pastor não está produzindo mais segundo a nossa vontade, está fora, vamos jogar fora. Mas que bom que teve, né, um povo que acolheu, porque o próprio Deus acolhe. Agora, como eu tive dificuldade de enxergar isso? Como é difícil. Muitas vezes a gente está lá no meio do furacão, né, no olho do furacão, e de estar enxergando isso. Mas que bom que temos 7 anos pela frente. E mais 7, mais 7, mais 7. Para a abundância de Deus, amados. Para uma vida de produtividade. A produtividade que ativa pessoas. Que verdadeiramente não fala de religião. Não fala de um formato. De colocarmos a Bíblia debaixo do braço. E temos o compromisso de estarmos no culto no domingo, em um determinado horário. Mas do qual nos traz a liberdade para servirmos a esse Deus. Nos traz a liberdade para declararmos do amor desse Deus. Nos traz a liberdade para produzirmos vida. Não produzimos religiosidade, não produzimos religião. Amados, versículo 54, capítulo 41, a palavra diz, no finalzinho, né, do versículo, começo do versículo, que começaram a vir os 7 anos de fome, já tinham passado a abundância, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas toda a terra do Egito havia pão. Nos 7 anos de abundância, o pão se fazia presente, o trigo estava lá, o pão era feito diariamente, o pão fresquinho. E o trigo fora guardado de uma boa maneira, de uma boa forma, porque senão ele se estragaria também. E depois foi possível de que pudesse servir novamente, ou continuar a servir, aqueles e aquelas que tinham fome. E a palavra diz no versículo que nós lemos aqui, na terra do Egito havia pão. Na terra de Taubaté, amados, há pão. Vivemos dia em que esse alimento, ele não é escasso. A fornada está saindo a cada momento. Pão fresquinho. Porque nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para produzir esse pão. Do melhor pão, amados. Podemos até imaginar, né, de um bom pão de queijo, um pão doce, uma série de coisas, mas o pão que Deus está produzindo, ele supera por completo o pão humano. E no nosso meio, na nossa caminhada, nós sabemos que há, né, irmãos e irmãs que não resistem a um bom pão. Mas há pessoas
que infelizmente acabam resistindo a Jesus. Se colocam de uma forma contrária à produção, porque vão se alimentar de outras coisas, não vão se alimentar do pão. E quando deixamos de nos alimentar do pão, a comida que nós comemos, ela não é comparada ao pão. Ela pode ser até mesmo uma comida estragada, uma comida que não vai satisfazer as nossas necessidades. Interessante de que a preparação dos 7 anos que eles tiveram, né, não somente da fartura, e até porque um ambiente de fartura é um ambiente que talvez haja a menor preocupação possível. Não preciso me preocupar, tem tudo em abundância. É fácil, está lá, olha, o armário está lotado, a geladeira está cheia. E dá a impressão, né, pela palavra aqui, que isso se renovava. Mas não é, amados. Havia produção. A abundância existia, havia, mas tinha que se produzir aquilo. E o que Deus fez? Deus deu todas as ferramentas para a produção. Deus preparou todas as coisas para a produção. Se nós em casa vamos preparar o pão e falta algum ingrediente, né, o fermento talvez, ou a água, ou o leite, dependendo do pão, talvez possa não sair aquele pão do jeito que a gente imagina. Daí os mestres, né, de cozinha de plantão podem chegar, né, ali a gente chega todo desapontado quando uma comida não dá certo. Eu acho que eu errei em algum lugar. Foi alguma coisa que eu pus a menos. Do pão ou do bolo, né, que não cresce. Ou às vezes cresce muito, transborda, coloquei a mais. Tem sempre a medida certa. Agora é difícil, né? Eu não me arrisco a fazer pão e nem bolo, não. Não me arrisco mesmo e talvez é mais fácil até comprar já pronto na padaria. E isso mostra o quanto é difícil produzir. Mas a abundância que Deus traz para as nossas vidas e que fala da produção, é Ele que nos aparelha, nos equipa para essa produção. E podemos dizer, amados, que para produzirmos na presença de Deus, não teremos medo, porque Ele já preparou o trigo, já preparou as vasilhas, já preparou o forno, já preparou tudo, para que esse pão seja fresco, não passe da medida, nem pequenininho demais, nem grande demais, mas a medida certa. O pão de Deus, o pão que Deus tem preparado para a sua igreja. Mas não somente para a sua igreja, amados, porque é algo que extrapola as 4 paredes. Porque isso aconteceu no Egito. Porque a riqueza que vinha das mãos de José servia para outros povos. Como foi dito ontem, a produção que gera mais produção gera algo de podermos compartilhar aquilo que é abundante. E também temos dificuldade nisso. Porque se eu tenho algo, eu quero para mim. Vou satisfazer as minhas necessidades primeiro, ou as minhas vontades. Eu quero, é meu. A gente sempre se coloca assim como uma criancinha. Eu quero, é meu, me dá. Agora, quando nós precisamos compartilhar, aí passamos a ter a dificuldade. E é interessante como que nós vamos ter dificuldade de algo que tem abundância. Eu posso comer e me fartar e não vai faltar. E posso passar para o outro que não vai faltar. E para o outro, o outro e o outro. Isso fala, amados, do quanto nós conseguimos trabalhar com as riquezas. Administrar as riquezas. Até porque administrar riqueza não é fácil. Corremos o risco de canalizar só para nós mesmos, ou para aqueles que são mais próximos. E que bom que essa igreja, amados, essa igreja apostólica tem trabalhado com as riquezas de uma forma diferente. Investido
em cuidar de crianças, em jovens, com um ensino melhor, em se aperfeiçoarem de uma forma melhor nos seus ensinos, no seu estudo. Também a preocupação com a literatura infantil, através dessa vida. E outros projetos que, por certo, nesses dias estarão saindo do coração de Deus para os nossos corações e para que se tornem realidade. Outras estratégias, criatividade, ideias que gerarão riqueza. Riqueza para o reino de Deus, que é uma realidade presente em nossas vidas. Não podemos nos mirar, amados, somente, o reino de Deus é quando eu for para a glória. Está lá preparado, é isso e aquilo, né? Não. O reino é agora. O reino é daqueles e aquelas que não têm medo, que se lançam diante do Senhor, que mergulham na presença do Senhor, ainda que o exército seja pequeno, ainda que Deus diga que esta cidade é a cidade a ser conquistada como terra de adoradores, e poucos creiam. Sim, porque o apóstolo sabe disso, né? E eu pude participar também de convidarmos outros pastores, nos alinharmos com outras igrejas. Não foi a resposta mais simples, né? O mínimo que nós ouvimos. Aí vem tantas desculpas, isso, aquilo, olha, não dá, porque não sei o quê, e tantos compromissos. Eu me recordo de um que falou da agenda da igreja dele. Olha, não dá, porque a agenda nossa é muito extensa. Vocês marcam o ato profético na quarta-feira, ou no sábado, ou no domingo, não dá. Não dá para se envolver, porque a agenda está cheia. A agenda da religião. Que quem faz a nossa agenda é Deus. Não tem outra forma. A gente prepara o dia lá, né? Coloca isso, coloca aquilo. Mas se estamos na direção de Deus, Ele dá uma reviravolta em tudo. Prepara uma agenda maravilhosa para a gente e faz com que nós sejamos aqui nessa noite. Sejamos aqui nesses dias, fazendo parte desses 7 anos que já se passaram, dos 7 que estão aí por vir. Mas a palavra é de desafio, de produção. Vamos produzir a abundância. Vamos produzir nas mais variadas áreas das quais nós nos envolvemos. Que quanto mais nós nos envolvemos em áreas diferentes, produziremos abundância. Se nos lançarmos para a área do esporte, vamos produzir abundância no esporte. E eu trabalhei muitos anos com o Ministério de Atletas de Cristo, e um ministério que vive uma crise muito grande hoje, porque quando eu me encontrava até na liderança, eu até brigava muito nesse sentido. Vocês querem canalizar somente para atletas famosos. E na época, vários atletas famosos davam mau testemunho. E aí a bucha vinha para cima da gente. E a gente queria investir lá no futebol varziano, no basquete de rua, nas crianças que até pulavam amarelinha na rua, esporte. Não, precisamos de pessoas que tragam impacto. E até hoje o negócio caminha meio capenga. Nós precisamos montar um time de estrelas para evangelizarmos. Ora, quem monta alguma coisa é Deus. Quem nos faz brilhar é Deus. Se nós colocarmos as mãos, amados, no esporte, haverá abundância. Na cultura, nas artes. São 7 montes. Colocando as mãos, o negócio vai para frente. Agora, é necessário que não tenhamos medo, porque aquilo que Deus vem entregar é muito grande aos nossos olhos. Essa semana eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, e num grande escritório de advocacia, de um ex-desembargador, político, tudo mais. Eu nunca imaginava que eu fosse chegar até aquele homem. E fui meio que por acidente. Vamos até lá, vamos conhecer o fulano e tal, vamos. Né? E pude chegar lá, quer dizer, um lugar de destaque. Um lugar que nós sabemos que
Deus precisa se fazer presente, Deus quer se fazer presente. E Deus me levou para lá, não foi só para que eu pudesse passear e conhecer mais um escritório, mas reconhecendo a ação de Deus. Até porque há anos atrás, quando Deus me separou para o ministério, eu disse: Senhor, para onde o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Eu fiz essa oração, amados. Não sabia direito o que ia dar, né? Depois deu medo. Podia me levar lá para o Amazonas, lugar que fosse, né? A gente não sabia para onde ia. E aquela expectativa: Deus vai mandar, está preparando. Aí eu falo uma coisa, fala outra. Prepara a mala, vai se mudar. Aí, tá bom. Até que chegou o dia, aí Deus mandou para Caçapava. Pertinho de casa, não precisava morar lá, não precisava fazer nada. E é algo que Deus manifestou: olha, eu vou te usar através do seu dia a dia, da sua profissão, das pessoas com as quais você se relaciona. E isso não me trouxe nenhum tipo de frustração, mas de desafio. Bom, então tá bom, então nós temos que, né? E até dizem, e eu posso testificar ao contrário, amados. Eu tenho testificado, aonde eu passo, eu aproveito o gancho disso, né? Porque, é advogado, aí já vem uma série de piadas. E uma que muitas vezes eu ouço é de que no céu não vai ter advogado, né? Já tem Jesus, sim, né? Mas que não vai ter advogado aqui da terra. Aí eu testifico o contrário. Falo: olha, não é por aí não, né? Tem que servir a Deus e tal, tal. É um gancho para um testemunho. Fala: o lugar, pelo menos lá para mim, está garantido, né? Agora, como foi dito ontem, não é só a salvação, é a produção. Não é só a santificação, é trabalhar para Deus, é colocar a mão no arado. E aí nós temos o exemplo, né? O tipo a termos o espelho e a seguirmos, que é José, que não teve medo, que pôde caminhar nos propósitos de Deus, que pôde entender cada acontecimento da sua vida. E isso é tão importante, amados, entendemos cada momento da nossa vida com o Senhor, ou até por um exercício de fé. Às vezes eu não entendo nesse momento, mas lá na frente eu vou entender. E não me importo com isso, até porque senão não é fé. Eu quero entender, porque se eu não entender eu não vou poder fazer. Deus vai ter que falar, vai ter que molhar a lã aqui de tal forma, vai ter que provar. Eu nunca fiz prova com Deus. Nunca senti essa necessidade. É bíblico, sim, mas eu nunca senti essa necessidade, não. Ele está no controle, está no governo. E vamos em frente. É sem olhar para trás. E aí, amados, vem a abundância, mas é necessário que nós possamos, sim, produzir. Devemos produzir. E o mover profético e apostólico eu creio que gera ainda mais esse compromisso de produzirmos. Porque o mover apostólico e profético é o contrário da religiosidade. Religiosidade, amados, não produz nada. Religiosidade, ela para as coisas, trava as coisas. As pessoas acham que estão fazendo, mas não estão fazendo nada. É um dos maiores enganos que o inimigo tem colocado na face da terra. As coisas travam. E quanto nós precisamos, aquelas que já têm uma caminhada de evangelho, nós precisamos passar para estar aqui hoje, para romper com tudo isso. E achando que vivíamos momentos de grande produção, quando na verdade não produzíamos nada, não gerávamos nada. Se conseguíamos, perante a ação do Espírito Santo, para a glória de Deus, trazemos uma pessoa para a igreja, tinha 99 para tirar a pessoa da igreja, né? Aí a ovelha ficava perdida mesmo, continuava perdida. Trazer até não era tanto problema, o negócio era a pessoa permanecer, porque, né? Aí engessavam a pessoa, colocavam a pessoa num modelão lá, hermeticamente fechado, e aí o negócio. E o compromisso apostólico e profético gera o contrário da religiosidade.
gera a liberdade, amados. Gera o pão fresco, o pão que é produzido todo dia, o pão que não é amanhecido. Sim, porque o trigo, ele era guardado, mas o alimento era feito todo dia, alimento novo, e trazendo para a nossa realidade, amados, é a novidade de vida, é o novo de Deus. A gente não sabe a nossa semana apostólica e profética como que será, não sabemos. Numa outra situação de religiosidade, nós já temos tudo pronto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e está lá prontinho, mas não é assim, e que bom que não é assim, amados. É o de repente de Deus, é o novo de Deus, é Deus trazer à existência as coisas que são pouco prováveis, é Deus nos chamar e nos tirar de uma situação de total inferno, como o horário político está dizendo aí, da lama, né? Taubaté sai da lama, é tirar dessa situação. Agora, como disse, né, Taubaté sai da lama, nós sabemos como Taubaté está saindo da lama, que o cenário é espiritual. O cenário não é político, não, o cenário é espiritual. Aquilo que está por aí traduz a situação da cidade, como de outras tantas cidades. E é dessa forma, amados, é no campo espiritual que Taubaté está saindo da lama, sim, sairá da lama, sim. E, amados, a fartura gera, como dissemos, a batalha constante e diária da produção, de nos esforçarmos para produzir. E o contrário de tudo isso, de fartura, é miséria. E como nós temos visto o povo de Deus caminhando, já foi dito isso por muitas vezes aqui, temos tido essa direção, sim, da questão da miséria. E como isso se faz presente em muitos lugares, amados, do qual aparentemente a riqueza se faz presente ali, mas a miséria é tão grande e não se produz nada, não se gera nada. E o nosso Deus é um Deus de produzir, de gerar, de manifestar a vida a cada dia. E, amados, nós queremos ler agora o capítulo 49, Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos, amados, mas é interessante que José chega até esse momento, do capítulo 49, capítulo 50, que ele vem a morrer, com uma trajetória de vida vitoriosa, de cumprir os propósitos de Deus, de se cumprir na vida dele, de abundância, de produção, de produtividade, de organização de governo e de restauração familiar. José passa até mesmo por isso. Ele não traz no seu coração medo ou ressentimentos daquilo que havia passado. E há algo profético, amados, e muito profundo aqui. Nesse texto, na minha versão, o título do capítulo 49 fala: Bênçãos proféticas de Jacó. Porque Jacó profetizou e abençoou cada um dos seus filhos. E abençoou de uma maneira tremenda José. Versículo 1 do capítulo 49, versículos 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve Israel, vosso pai. E aí nós queremos destacar a bênção que ele traz para Judá. Até porque Jesus, da tribo de Judá. E com Judá ele fala, versículo 9, Judá é leãozinho. Aleluia. Que palavras carinhosas e afetuosas de um pai para um filho. O leãozinho. A pequena fera
que crescerá, que produzirá, que dará frutos. E sabemos que a história da tribo de Judá não é uma história assim de, até chegar a Jesus, né, de produção, de guerra, de destaque, de governo. Até chegar, né, ou melhor, chega em Davi, sim. Mas não é algo que dentre as outras tribos se destaque tanto. Mas ele usa essa palavra que é realmente de carinho e de afeto e é profética a respeito do leão. O leãozinho, o leão da tribo de Judá. E aí chegamos na bênção que ele traz para José. Bênção maravilhosa, amados, bênção profética. Versículo 22, do 49, até o versículo 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Aleluia. Amados, que declaração profética de um pai para um filho. Do próprio Deus declarando a bênção de José, que teve uma trajetória maravilhosa. Uma trajetória que talvez nós não quiséssemos encarar. Sermos vendidos, presos, né? Talvez numa dessas trajetórias nós parássemos, nós desistíssemos. Não quero que esse propósito se cumpra. Ou não estou entendendo nada. Eu quero sair dessa terra, eu quero ir embora. E eu quero voltar e eu quero preparar um grupo para me vingar de cada um dos meus irmãos. É um aspecto humano. José passa por tudo isso. E tem esse destaque, como falamos lá no começo, de tantos capítulos do livro de Gênesis, para que a sua história marcasse a vida do povo de Deus. A igreja, ela se faz presente na vida de José. O tipo de Salvador, o tipo de Jesus, da salvação que se faz presente naquele homem que tem as bênçãos do Todo-Poderoso nas suas mãos. Daquele homem que disse sim para Deus em todos os momentos de sua vida. Que se ocupou em buscar os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Ele só tinha olhos para isso. Vivia para isso, tanto que a palavra não declara assim, não detalha outros aspectos de sua vida. Podia falar do lugar que ele morava, das coisas que ele tinha, né? Não. É sempre a direção de Deus, sempre a trajetória de Deus. E a partir do capítulo 42, vem a retomada da história com a sua família. E nesse momento, Jacó profere as bênçãos proféticas. As bênçãos, amados, que são para nós nessa noite. São bênçãos proféticas. O capítulo 49, versículo 22, fala de José como um ramo frutífero. Aleluia. O texto no hebraico, o original, ele busca até mesmo uma interpretação de José, comparando José a um búfalo, animal de grande força. Os tradutores mais modernos não colocaram essa expressão com medo de que pudesse se comparar a que José fosse como um touro, e o Egito tinha o culto aos touros. E a palavra fica, e eu gosto dessa tradução, que fala de um ramo frutífero, porque nós vamos para João 15, versículo 5.
Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Aleluia. A palavra se alinha. A palavra profética se alinha a cada dia, irmãos. A cada momento, a cada instante. E por isso nós declaramos profeticamente hoje as bênçãos de José para as nossas vidas. Para um povo que caminhou até aqui. Para um povo que vem, eu não gosto muito dessa expressão de pagar o preço, mas um povo que vem caminhando na direção de Deus. Isso é gostoso demais. Ainda que a nossa semana seja toda de lutas, de situações até mesmo, fala agora não vai dar mais. Mas o Senhor está presente ali e a gente não tem medo porque Ele está ali. Que Ele está resolvendo a situação. E a partir do momento que temos trabalhado nesta cidade, produzido adoradores, as lutas têm sido constantes. Retaliações. O arqueiro tem se ocupado, como na palavra aqui, de nos desferir flechas, de querer nos aborrecer. Mas o Senhor, amados, tem nos feito empunhar o escudo da fé, para que os dardos inflamados do maligno não nos atinjam, para que nós possamos resistir a tudo isso. E resistimos porque temos as bênçãos proféticas, traduzidas aqui, nas bênçãos do Todo-Poderoso, do El Shaddai, aquele que abençoa, amados, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Deus cuida de cada um de nós. Deus não nos faz perecer, amados. Deus dá abundância. Deus gera a produção. Deus coloca as ferramentas em nossas mãos. E eu sei que o povo que se encontra aqui nessa noite é um povo que se dispõe a isso. Amém? O chamado é para coisa grande. E nós só conseguimos cumprir esse chamado se juntarmos as nossas forças, como igreja, como povo apostólico e profético. Cada elo dessa corrente é precioso. Cada pessoa que Deus tem enviado aqui é uma pessoa a ser ativada para produzir, para trabalhar, para suar a camisa, para abrir mão do eu, para abrir mão da nossa soberba, do nosso reino, das nossas coisinhas. Essa semana, ontem, sexta-feira, fui almoçar no shopping e comecei a ver cartaz lá, e liquidação. E essa palavra mexe um pouquinho com o nosso consciente ou subconsciente, né? Sei lá, a psicologia talvez explique isso, né? Eu comecei a sentir uma dor no coração, amados, com relação àquilo. Porque a gente se leva muitas vezes para uma liquidação, né? As pessoas se colocam 5 horas da manhã, sei lá, para a inauguração de uma loja aqui, né? E a cidade ficou intransitável por causa disso. Eu conheço pessoas que só vieram, né, na loja para ver como é que era, e acabaram comprando alguma coisa. Mas quando isso mexe, e aí Deus me fez enxergar algo que aquelas lojas, amados, poderiam ser como capítulos da Bíblia, livros da Bíblia, e nós podemos olhar e ter aquela vontade daquilo que se encontrava naquela loja, que estava ali. E Deus não coloca liquidação, não. Deus não precisa disso. Mas a palavra por si só. E isso a gente tem dificuldade de ser gerado em nosso coração. E hoje eu passei um dia de ardor pela palavra de Deus. Já pela manhã, foi o dia todo, o coração pulsando pela palavra, e querendo ler a palavra. Que coisa maravilhosa, amados. A gente deixa de enxergar outras coisas para enxergar a palavra de Deus.
E essa semana também eu vi uma pregação no rádio, algo que me impactou, me fez chorar no rádio, amados, no carro. O pregador falava sobre Davi. Davi que tinha o reino, as riquezas, mulher, filhos, família, e que por um momento se desalinhou da palavra de Deus e teve olhos para outra mulher. E que pergunta quem é aquela mulher. E que começa a partir daí a nutrir tudo aquilo que nós sabemos contrário à palavra de Deus. E quantas vezes isso é uma realidade nas nossas vidas, amados. Nós temos tudo nas nossas mãos. Vivemos dias de que temos tudo. Ora, somos homens e mulheres de Deus. Recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos numa casa acolhedora, numa casa apostólica e profética, numa casa em que há paternidade. E muitas vezes isso não é suficiente. Nos desviamos da riqueza que está nas nossas mãos, amados. Ora, que coisa de maluco deixarmos a riqueza para a miséria. Não dá para conceber isso. Não dá para entender isso. Amados, precisamos viver essas riquezas da abundância desses 7 anos que se colocam. Está aí diante de nós. Deus preparou todas as coisas, amados. Está tudo pronto, já preparado, alinhado. Agora vai depender de cada um de nós. É um desafio muito grande. Daqueles e aquelas que desejam permanecer, querem permanecer. Agora, para que isso se faça presente, amados, é necessário que o poder da liberdade seja pleno nas nossas vidas. É necessário, sim, de que tenhamos esse entendimento. A liberdade da mente, do coração, da religiosidade vai produzir a produção da abundância. Se não, amados, nós caminhamos, damos volta, né? E aí vamos passar 430 anos no Egito. E para encerrarmos, amados, com o texto bíblico, José tinha plena convicção de que não era do Egito. Como nós queremos ter plena convicção de que tem situações que não são nossas. Mas Deus nos leva a determinadas situações, a determinados envolvimentos. Como na semana passada o apóstolo Cristiano disse, política não era comigo, né? Mas essa é a direção de Deus. Ele não é da política, mas está na política, pela direção de Deus. E José, no versículo 25 do capítulo 50, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José não queria nem que os ossos ficassem no Egito. Até porque depois veio a escravidão. E vieram os 430 anos na terra do Egito. De tudo aquilo que José passou, fez, as coisas depois caminharam de uma outra forma, porque o povo se deixou estar no Egito. E quantas vezes nós nos deixamos estar no Egito? A liberdade é plena, amados. A abundância vem pela liberdade. A produção vem pela liberdade. E que nós possamos ter essa noção clara nessa noite, amados, das bênçãos proféticas lançadas de Jacó para José. As bênçãos do Todo-Poderoso. É aquilo que não nos dá medo. Aquilo que nos faz caminhar pela fé. A viver a fé. Aquilo que nos traz maturidade, porque temos experimentado dias aqui do sobrenatural de Deus, de coisas maravilhosas que mexem com a nossa emoção, com os nossos sentimentos.
Mas com a maturidade, com o caminhar, com a produção, e com o trabalho, né, com a produção, a gente se ocupa de ter algo concreto para as nossas vidas, da maturidade. E a produção vem com a maturidade também. E maturidade não produz. Não consegue gerar. Chega até um determinado momento, né? O projeto não consegue ir para frente. Não há a possibilidade de ir para frente. E que, amados, nós possamos declarar nessa noite essa liberdade das nossas mentes, do nosso coração, daquilo que Deus tem nos chamado. Porque a liberdade produz essa abundância daquilo que vem. 7 anos nesta casa, neste prédio, 7 anos de muita luta, sim. 7 anos de colheita. E de continuarmos a plantar. Porque se plantar, só colhemos durante 7 anos, chega lá na frente, não vamos ter mais, né? Agora vamos colher e vamos continuar plantando. Continuar com a semeadura. Continuar com a melhor semente, com o melhor trigo para esta casa. Para a casa do pão, da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.